Vai. Tá, beleza. Lost in a left right lane, and I've been running circles, living for the moment. I know I ran so far, was acting kinda crazy, coming up with empty. Felt like I lost my heart. Now I found a love that is clearer than the deep blue skies. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sejam muito bem-vindas, MT! Glória ao Senhor por este momento. Uhul! Que tudo, meninas! Você que está aí nos vendo nesse momento, que a graça e o amor do nosso Eterno esteja com cada uma de vocês. Tão maravilhoso poder viver esse momento, estarmos juntas para partilhar uma palavra, um louvor, uma ministração ao seu coração. E hoje nós estamos aqui juntas com amigas
para amigas, para juntos nós partilhar uma palavra muito linda de Deus. O Senhor colocou no nosso coração nesse momento. Nós vamos buscando toda a equipe do MT em jejum, em consagração, para que Deus nos dê um direcionamento, nos dê uma palavra. O que nós vamos viver nesse momento, né, meninas? Porque muitas coisas estão acontecendo, muitos contextos, e nós buscamos no Senhor o que Deus tem para cada um de nós. E a palavra que Deus nos ministrou, ela vem trazendo que o Senhor mais deseja de nós é a nossa vida com Ele. O que será que nós temos feito como mulheres? Como nós entendemos esse caminho, essa vida? Porque nós falamos, nós ministramos muito sobre o secreto, sobre adoração ao Senhor, sobre intimidade. A gente ministrou praticamente o ano inteiro sobre imersão, estar imersas. E o que de fato isso? Será que eu entendi? Será que eu estou vivendo? Como está esse contexto? E para que nós consigamos ter uma base sobre tudo isso, quero que você na sua casa abra junto comigo em Salmos 37. Eu vou ler com vocês aqui o verso 4 e o verso 5, para que juntas nós começamos a entender o que de fato Deus tem para nós. Bora lá? Então vamos lá. O 4. Agrada-te, Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Uhul, que tudo! Só que, meninas, quando a gente fala, né? Confia no Senhor, que o mais Ele fará. Eu confesso que muitas vezes eu acreditava que o mais Ele ia fazer seria todos os contextos que eu preciso. Minha vida profissional, a minha casa, o meu cônjuge, os meus filhos, o meu look. Muito o meu look, eu oro muito sobre look. E eu acreditava muito que seria esse contexto. E buscando a fundo a Deus, buscando o contexto a Deus, eu entendi que não. Até porque os Salmos é uma canção ao Senhor. E o salmista está cantando aqui, é como se ele estivesse reivindicando algo, e de fato é. A estrutura desse texto, desse contexto aqui em Salmos, está dizendo que o salmista está cantando sobre um momento difícil, porque ele está se comparando às pessoas que não têm esse convívio, essa vida com Deus. E eles têm muito mais do que às vezes nós que estamos na igreja. E olha que interessante, naquele contexto da época, eles estavam falando sobre os gregos, que naquele momento eles tinham um corpo escultural, eles tinham uma saúde física muito boa, e nem todos que estavam no caminho de Deus, obedecendo o seu caminho, não tinha esse contexto. Então, ele estava reivindicando, ele estava dizendo como que tem esse entendimento. E eu acredito que nos dias de hoje não foge. Pelo menos para mim não foge. Eu mesmo, muitas vezes, orava ao Senhor e dizia isso ao Senhor. E que contexto que Deus está dizendo aqui, agrada-te? E que contexto que Ele está querendo dizer sobre a minha vida? Será que existe mesmo esse caminho de que muitas vezes nós olhamos para outras pessoas que têm mais coisas e desejamos? Eu falo que sim, eu muitas vezes. Porque eu acho que às vezes parece que a gente está vivendo nesse caminho, uma conduta, uma direção, e a gente sofre nesse caminho. E como esse entendimento, e eu buscando a Deus, Ele me trouxe muita clareza nisso, muito entendimento nesse caminho. E somente nós mulheres, né? Porque a gente olha lá, eu falo por mim, nessa quarentena eu engordei já acho que uns 5 quilos. Que tristeza. Aí você olha as modelos, elas estão comendo pizza, que nervo, e elas não engordam. Então assim, sei lá, o que a gente entende como mulher? Eu quero que a gente fique à vontade, meninas, vocês que estão me ouvindo, porque é uma conversa que é real. A gente tem esses contextos sim. Eu aprendi muito na Bíblia com Deus, em que a gente tem que ler esse verso e buscar em Deus esse entendimento. O que o salmista está dizendo sobre o agradar? O que ele vem trazendo para a gente? Nós não devemos ler algo e apenas achar no superficial aqui, né? Só nesse patamar, mas se aprofundar nele. Porque é a verdade. Aí o que acontece? A gente está cansada. A gente se compara com o outro, aí a gente cai em erro, aí a nossa vida espiritual vai de mal a pior, a gente não consegue ter um contexto firme, um contexto de verdade do que é esse caminho. E ainda vai culpar a Bíblia, porque lá está escrito que Deus te daria, sendo que você está interpretando errado, na verdade. A gente pega um versículo totalmente fora do contexto, nem está aí para o contexto, na verdade, e já quer aplicar na vida, entendeu?
E aí a gente lê isso daí e acha que, não, Deus vai me dar tudo que eu quero, Ele vai me dar. E na verdade não é bem assim. Sim, fica na vida. E a gente cobra o Senhor. Por que eu não consegui tal coisa? Por que eu não entendi tal coisa? Mas por que não chegou tal coisa? Mas não é bem assim, né? Tipo, aí eu li e isso daqui tem que ser na minha vida. Não, você tem que ir lá e correr atrás também. Que aquele ditado, tudo que vem fácil, vai fácil. A Rô falou, né? A gente se comparar com as outras pessoas. A gente está na igreja, a gente está ali buscando a Deus, fazendo a nossa parte. Nossa, a gente cai na falha de comparar a pessoa. Aquela pessoa nem evangélica né? E consegue isso, consegue aquilo, consegue a casa própria, consegue o serviço bom, consegue a família feliz, consegue... E eu tô aqui, não que a gente seja falhos em comparar, mas a gente sempre tem que querer o melhor para nós, né? E não ficar esperando só Deus. Deus vai descer aqui e fazer. De maneira alguma. Nós temos que fazer a nossa parte. Até porque, estudando sobre esse texto, quando a gente conversou e orou muito sobre tudo isso, o que nós entendemos? Que, na verdade, nós não devemos vir à igreja para que nós ganhamos algo. Eu preciso entender, eu creio que esse versículo trouxe para nós assim, eu preciso entender que eu quero o Cristo vivo. Eu quero viver o cristianismo. Eu não posso estar aqui para sarar a minha depressão, para que meu esposo seja curado de algo. Eu acho que tudo ele fará é nesse contexto. Sim, é nesse contexto, mas não é que eu estando aqui, é obrigação. É uma troca, né? Tipo, não, Sim. eu tô ali, então o Senhor vai ter que me dar o que eu tô querendo, o que eu tô precisando. Na verdade, não. Você tá aqui, você está vindo por Deus, você não tá vindo querendo algo em troca, entendeu? Não ser um fardo, sim, né, o prazer, vida? né? Não ser um fardo, Exatamente. né? Eu entendo que o fardo, ele é colocado porque a gente está fora de estar satisfeito. Eu acho que quando o salmista diz do agradar, tem algumas versões que falam do prazer, da felicidade, né? A felicidade no fruto do Espírito é contentamento. Então eu acredito que quando a gente está nessa comparação, nós estamos descontentes disso. E não existe um prazer. Então, o que eu entendo? Que eu tenho que ter prazer em ser cristã. Que é o deleite, no caso, né? Sim. Deleitar-se. O deleitar-se no Senhor. E independente do que vai acontecer nesse caminhar. Porque se eu venho com a mentalidade de que eu estou aqui na igreja e tudo vai melhorar, no passe de mágica, nós estamos vivendo a frustração, porque não é esse caminho. E eu creio muito que, independente de religião, de cor, de raça, você levantou cedo para trabalhar, você se esforça, você vai ser abençoado. Porque Deus não escolhe os filhos para abençoar. Sim, e aí a gente se compara, mas a gente não corre atrás. Por exemplo, o ímpio está lá, ele pode estar fora da igreja, mas ele está estudando, ele está trabalhando, ele está indo atrás do que ele quer. Porque, na verdade, a gente se compara materialmente. Porque é o que a gente vê, é o palpável, né? A gente vê, nossa, olha a casa nova da pessoa, olha o carro novo, olha a família que ele está formando. Então, a gente se compara nisso. A gente não está preocupado do relacionamento que ele tem ou não com Deus, na verdade. É uma desculpa que a gente dá, né? Tipo, nossa, mas ele nem tem relacionamento. Mas você não está preocupado. É verdade, Cris. A gente tem a cara de pau de falar assim ainda, mas nem vejo ele orar quando chega na igreja. Como consegue? Gente, olha, é tão legal que assim, esse contexto nós estamos trazendo para nós mulheres. Sim. Por que para nós mulheres? Porque nós temos as nossas emoções muito frágeis. Sim. E nós somos totalmente intensas. Então, eu acredito que a busca por algo, falo por mim mesmo, por algo material, acaba sendo maior. Sim. E nós temos que ter fé sim, tem que buscar, nós estamos dizendo que não. Só que o caminho é a gente buscar o cristianismo. Será que se a gente fizer uma enquete, a gente vai ter respostas de que a gente sabe o que é o cristianismo, o que é de fato ser cristã, independente do que vai acontecer? E interessante que a gente deu um exemplo logo de manhã, dizendo que eu mesmo me amaziei com meu esposo. Eu não fiz um caminho e eu era cristã. Não fiz um caminho de orar, de buscar o Senhor. E me amaziei, então minha vida conjugal teve muitas dificuldades. Deus teve culpa? Não, foi uma escolha sua. Foi a minha escolha. Então o que acontece? A gente pega esse fardo e fala, Deus, vou ter que libertar. Eu entendo que nós temos que começar a nossa vida com Cristo. É como se a gente anulasse, tirasse todos esses entulhos em que a gente acredita que Deus tem que vir fazer algo e, de fato, se converter a Ele. Porque se eu me converto ao Senhor, eu posso ter 14 anos. Se eu sou convertida ao Senhor, a minha adolescência é convertida
a minha juventude é convertida, a minha fase de mulher, que no caso o casamento vai ser convertido, então tudo vai ser convertido nesse segmento, nesse deleite, né? E o convertido é no sentido de não estar na igreja necessariamente, que foi o que a gente conversou. A gente vive a vida toda na igreja, Sim. mas a gente não está convertido, a gente não tem essa noção até chegar um momento que você para pensar que você estava no automático. Estava totalmente, eu vou para a igreja por quê? Porque é uma rotina eu ir para a igreja. Eu vou porque eu tenho que ir, senão o pastor vai ver que eu não fui. Porque senão, como que o ministério vai ficar? Eu participo do ministério, imagina, dependem de mim. Entendeu? Então é uma coisa assim. Tenho que... O líder vai brigar, o pastor vai ver, vai acontecer qualquer coisa, menos o que é prioridade, o que é de verdade, que você deveria estar preocupado em estar ali. Sim, entendeu? até porque a nossa vida tem que ser uma rotina com Deus, não um evento. Ela não pode ser um culto de domingo. Sim. Eu não posso vir aqui e estar cheio. Eu preciso ser cheio todo momento. E esse contexto, vidas, não é um contexto de que você não vai ter pecado, que eu não vou pecar, de santidade. Não. Se você pegar os evangelhos, Pedro, Paulo, João, todo o contexto, quando você pega a Bíblia e começa a estudar a história de cada apóstolo, você vai conseguir entender sobre alguns critérios de personalidade, temperamento deles, que é igual ao nosso, ou até questão pior, mais explosivos. E eles estavam com o coração quebrantado a Deus. Eles tinham os erros, tinham os pecados, porque eu creio muito que às vezes o que a gente para nesse contexto da comparação, do prazer de estar em Deus, é que a gente caminha e continua errando no mesmo erro. Então a gente acaba ficando fraca e a gente fala, melhor largar, melhor ter só a rotina, mas vir aqui, sentar aqui, de vez em quando eu só senti um friozinho, acho que é o Espírito Santo. E não é, Deus não quer que a gente sinta um friozinho de vez em quando. A pastora Camila Barros, ela fala assim, quer sentir frio? Vá tomar banho sem roupa, lá, vai tirar a roupa. Você vai sentir calafrio. Mas não é essa emoção que Deus quer que a gente sinta. Mas é que a gente tenha todo o tempo Ele, nesse contexto. É um convertido de prazer, de que, independente do que eu for fazer aqui na igreja, ou onde for, eu vou ter o prazer de fazer, vou ter alegria. Eu acho que é bem diferente do que a gente ter que cumprir uma rotina, uma lei ou um mandamento. E o que você falou de cair no mesmo erro, sempre estar fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro, é justamente isso. É porque, na verdade, você não se arrependeu. Porque quando existe arrependimento, existe mudança. Aí, o Espírito Santo vem e faz a parte dele. Agora, enquanto você não se arrepende mesmo, na verdade, você só se culpa. Errei, estou me sentindo culpado. Ai, me perdoa, Deus. O dia seguinte, está fazendo a mesma coisa. Entendeu? É só peso na consciência, não é arrependimento. E não é uma vida de cura, né? Não. Porque a gente está fazendo... E eu creio muito, meninas, não sei como que vocês verem, mas eu creio muito que isso nos traz um peso muito grande. Isso nos traz um parar muitas vezes. O cansaço vem, aí vem a comparação com outras pessoas, com outras famílias, e às vezes até não cristão. Eu, quando entrei no meu trabalho, eu falei isso muitas vezes para vocês mesmos, que... os gestores, eles vão fazer cursos fora do país e eles merecem o lugar que eles estão. Eles são esforçados. Agora, às vezes, eu prefiro criticar, mas o que eu faço para melhorar? Prefiro culpar Deus, que Ele não está olhando para mim? Mas o que Deus tem a ver com isso? Eu creio que não, porque a escolha da minha vida profissional, a escolha do meu caminho, do converter, é do início da minha vida. Eu me converti com 10 anos. Praticamente passei a minha vida inteira na igreja. E eu falo muito que eu me converti tem 8 anos. Porque eu entendi o evangelho nessa fase, né? Assim, exemplo, sempre quando eu falo para vocês, né? Eu nasci em berço evangélico, eu me converti, né? Porque a gente se converte. Me batizei em berço, lá na igreja, tudo certinho. Então, assim, eu participava de louvores, mas, assim, passou um tempo que eu vi que na verdade, eu não tinha vivido o primeiro amor de verdade, né? Então, assim, a gente acaba passando o tempo na rotina, e o amor vai esfriando, querendo ou não. Às vezes não é nem culpa nossa, porque a gente quer. É que acaba caindo na rotina. Vamos na igreja hoje de novo, vamos lá, louvar a Deus, adorar. Para você fala amém. Mas não é isso que Deus quer, né? Ele quer que a gente sinta o primeiro amor todos os dias, né? Para você estar ali naquele gás, porque fazendo isso, cai naquilo que você falou. Você se arrependendo daquilo... o amor vai estar aqui, ó. Não, vamos lá, vamos para a batalha, vamos isso, vamos aquilo. Acordo cedo, eu posso ser um ímpio, igual a Rô falou, né? Ser um ímpio. Mas vou fazer meu serviço, eu vou lutar, vou aquilo. A gente vê que
eles não param, né? Vamos se dizer, porque se conquistam bastante coisa, eles não param. Por que a gente não pode ser assim também? E eles veem nós e falam, nossa, ó, a pessoa ali vai na igreja e conquista bastante coisa, e faz isso, faz aquilo. Mas, assim, primeiramente a gente tem que nos amar, nós mulheres, né? Porque nós colocamos vários obstáculos em nós mesmas, né? Até em acordar de manhã e se olhar no espelho, até ver um defeitinho aqui, nossa, tô com uma espinha hoje, e aí? Mulher é sempre disso, né? Sempre pega nos mínimos detalhes. Mas, igual a gente fala, dá a volta por cima, fala, Deus nos ajuda hoje, e vamos lá, e o primeiro amor está sempre aqui batalhando no nosso coração, né? Sim, eu creio muito que quando a gente conseguir viver essa intensidade do amor de Deus, eu creio que essas coisas pequenas, hoje eu olho muito que são pequenas. Essas emoções que nos tragam todos os dias, essa vontade de muitas vezes se matar, essa vontade de não querer viver, o desgaste de não ter alcançado aquilo que a gente sempre almejou, eu acho que vai ficar tão pequeno perante a vida com Deus que nós vamos levar. Eu falo muito que a experiência de ler um livro e de ver aquele texto praticamente saindo do papel e falando com você, é muito mais forte do que você olhar porque o outro conquistou e que você não conquistou. Então, eu acho que o que Deus tem falado conosco, e para que nós partilhar com cada um de vocês, MT, é que nós devemos todos os dias aceitar Jesus. Todos os dias que levantar, pedir para que Ele de fato nos ensine esse salmo, orar esse salmo 37. Eu quero ter prazer no Senhor, eu quero ter deleite. Por quê? Porque o que as demais coisas vai ficar pequena, porque elas não vão existir, porque existe algo maior. Tem algumas versões que diz que nessa questão do deleite, a questão do buscar. O que eu estou mais buscando? Aquilo que eu mais busco é aquilo que eu mais tenho. Se eu estou buscando muito as minhas dores, tudo aquilo que não me satisfaz hoje, a tristeza, o que eu vou ter mais? A tristeza. Mas se eu busco de fato Jesus na minha vida todo dia, Ele vai preencher. Então eu não vou ter essa necessidade tanto da aprovação, tanto da comparação, tanto de sentir a dor. Parece que às vezes é prazer. Eu falo por mim, às vezes eu queria chorar, porque eu sentia falta daquela necessidade de chorar, de me sentir com dó. Ai, que dó da Rô. Parece que a gente quer ouvir essa palavra do que ouvir. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está bem. E o estar bem não é estar numa casa muito rica, com todos os móveis lindos. Faz parte, eu beijo. Eu estaria muito bem. Eu recebo. Mas não é só isso. Eu acho que isso é pequeno perto da vida que de fato eu escolho ter com Deus. É o que Paulo diz. Se eu sei ter o muito, eu sei ter o pouco. Porque o muito não é a prioridade para mim. O muito foi consequência da minha busca em Deus. É o que quem levantou cedo e que trabalhou e que se esforça, vai ter. Todo mundo que se levanta aí de madrugada, como a gente fala muito, eles falam muito de Chaves, né, pro seu Madruga. Se trabalhasse, ia pagar aluguel. Então, assim, é muito esse contexto. Eu vejo muito Deus falando isso conosco, porque às vezes nós colocamos a palavra de Deus, o cristianismo, tão complicado. Ele é tão simples, a gente complica ele, né? É difícil de aplicar. Sim. Né? Ele é simples de se entender, que ele é simples, mas o viver que é difícil, mas é a gente que dificulta, na verdade. Eu também acho. Os obstáculos, né, que a gente coloca, né? Tudo parece tão difícil, mas não é tão fácil, tem que ser leve, tem que ser prazeroso, né? Tem que ser. Eu creio que a dificuldade que a gente tem nessa questão é a aceitação do que o cristianismo nos propõe. Né? Tudo que nós vamos buscar, existe um deixar, né? Existe a gente se negar para algo. Quando você entra numa empresa, existe o quê? Existe uma organização cultural daquela empresa, não existe? Sim. Então, existe a regra para eu estar ali. Na minha empresa, agora é regra, eu não uso nada de bijuteria. Existe essa regra ali. Então, eu não vou mais com anel, com brinco, com nada. Meu cabelo é totalmente preso. Existe. Então, quando eu participei da integração, que eu assinei minha carteira de trabalho, o que eu estava dizendo? Que eu estou de acordo com essa organização e que eu irei cumprir até o final que eu estou lá. E eu vejo que nós nos convertemos, estamos no caminho e nós não conseguimos compreender esse caminho, entender de verdade. Claro, a aplicação é difícil, mas o que o Senhor fala no meu coração? Que se eu busco Ele, eu vou entender, vou conseguir aplicar isso na minha vida. Acredito eu. Sim. É isso.
É isso. Glória a Deus. Nós queremos orar juntamente com você nesse momento. Para que esse bate-papo, esse ministrar, que Deus ministrou aos nossos corações aqui, a equipe tem se preparado em consagração. E Deus tem dado uma direção muito especial para nós. E a direção que Ele deu para cada uma de nós foi que nós devemos voltar a Ele e se converter. Que nós devemos buscar. As dores vão ser menos. É para ser. Porque quando eu entendo o caminho e sei de fato, as coisas vão ficar mais fáceis. Então, hoje, onde você estiver aí, no seu sarau, na sua sala, entre amigas, eu quero que você ore junto comigo. Eu quero que você ore esse salmo. Eu sei que é difícil a caminhada, nós também estamos juntas com vocês. Eu sei, nós entendemos a sua dor, respeitamos, mas Deus, Ele quer muito sarar todas nós. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse partilhar, pela essa palavra viva que o Senhor trouxe a cada uma de nós. Obrigado, Deus, pela clareza que o Senhor nos trouxe, do deleite, do prazer de estar em Tua presença. Nos ensina, Mestre, a ter essa graça e essa alegria em todo o tempo. Mestre, nos ensina a não recorrer à nossa dor, não recorrer a tantas coisas que nos postas, ó Pai, mas nos ensina a recorrer à palavra que é viva e é verdadeira. Espírito Santo, hoje, como MT, como mulheres, tabernáculo, Pai, dessa igreja, nós clamamos ao Senhor que alcance a cada casa, a cada lar, a cada mulher neste momento, Deus. Que toda dor que esteja sobressaindo, Pai, que a vida, que a graça do Teu Espírito Santo venha superabundar a cada uma delas. Venha trazer, ó Pai, o sarar, o amor e a graça e a alegria de ser cristã. Que nós possamos ser mulheres que contagiem outras em ter o prazer de sermos quem somos nós. Em ter o prazer de estarmos aqui sim, de culto a culto, de estarmos aqui servindo, de ter a alegria de ministrar a outras vidas. Pai, que nesse ano, que o tema Sua Vida Importa, que a nossa vida com o Senhor comece a ter tanta importância, que as pequenas coisas, ó Pai, não façam tanto sentido como hoje ainda faz. Nós oramos e clamamos ao Senhor e agradecemos por esse tempo tão maravilhoso, Deus. Reina sobre nós, reina sobre o nosso lar, reina sobre a nossa profissão, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. Reina sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Uhul, Deus abençoe. Até o próximo sarau. Uhul. Gente, eu olhei pro Dedé que a gente... Built up 1,000 walls to try and hide away. I searched to find my soul, a journey far from home, lost in a life I'd